Dr. Gabriel Almeida, um neurocientista renomado, especializado nas complexidades da memória humana, abriu os olhos para um teto branco e impessoal. O cheiro de antisséptico invadia suas narinas, e o zumbido constante de equipamentos médicos preenchia o ar. Ele estava em um hospital psiquiátrico, e a última coisa de que se lembrava era de estar em seu laboratório, debruçado sobre um mapa neural do cérebro humano. Um vazio assustador preenchia sua mente, uma tela em branco onde deveriam estar suas memórias. Ele foi diagnosticado com amnésia dissociativa, uma condição que ele, ironicamente, havia estudado profundamente. Mas Gabriel sentia que havia algo mais, uma verdade oculta, um véu que precisava ser levantado. Os dias se arrastavam em uma rotina monótona de terapias, medicamentos e conversas com psiquiatras que pareciam mais interessados em categorizá-lo do que em compreendê-lo. Ele tentava se agarrar a qualquer fragmento de memória, qualquer vislumbre de seu passado, mas tudo era nebuloso, distorcido, como um sonho que se desfaz ao acordar. Ele era um estranho para si mesmo, um homem sem história, sem identidade. No entanto, as primeiras rachaduras começaram a aparecer na superfície polida de sua amnésia. Ele começou a experimentar flashes de memória que não pareciam ser seus. Visões de lugares desconhecidos, corredores escuros e úmidos, quartos acolchoados, rostos distorcidos que o olhavam com terror. Eram memórias vívidas, intensas, que o invadiam sem aviso, deixando-o desorientado e aterrorizado. Ele tentava documentar tudo, mas suas anotações se alteravam e desapareciam, como se uma força invisível estivesse reescrevendo sua própria verdade. Ele começou a ouvir sussurros. Não vozes claras, mas murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes, do ranger das portas, do silêncio do hospital. Eram como ecos de conversas distantes, fragmentos de pensamentos que ele não conseguia decifrar. Ele os ouvia no zumbido dos equipamentos, no farfalhar dos lençóis, no crepitar da lareira na sala de convivência. Eram vozes que pareciam vir de dentro da própria mente, de todos os cantos do passado. Ele tentava ignorá-los, focando em sua tarefa de recuperar suas memórias, mas os sussurros se tornaram mais frequentes, mais insistentes, tecendo-se na própria trama de sua percepção. Ele começou a notar anomalias em seu próprio corpo. Pequenos tremores nas mãos, espasmos musculares, a sensação de que sua própria pele estava se esticando, se contorcendo. Ele tentava atribuir isso aos medicamentos, ao estresse, à sua própria condição. Mas a frequência e a especificidade das anomalias começaram a corroer sua racionalidade. Uma noite, enquanto tentava dormir, ele viu seu próprio reflexo no vidro da janela. Mas não era apenas ele. Havia uma figura atrás dele, translúcida e etérea, feita de memórias fragmentadas e identidades perdidas, com olhos que pareciam brilhar com uma luz fraca e doentia. Gabriel girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão do quarto e o reflexo vazio do vidro. Ele respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ele disse a si mesmo. A sugestão. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ele sabia que não seria fácil arrancá-la. Sua mente, ante seu santuário, começava a se revelar como algo mais, algo que desafiava sua compreensão, algo que estava além do controle humano. As anomalias da memória se tornaram a nova realidade de Gabriel. O ceticismo, ante sua fortaleza, começou a rachar sob a pressão do inexplicável. Os flashes de memória, antes atribuídos à amnésia, agora se acumulavam, formando um padrão perturbador. Sua mente, antes um repositório de fatos e lógica, começou a se revelar como um labirinto de identidades, com uma inteligência própria, testando os limites de sua sanidade. Ele começou a notar que suas próprias memórias pareciam ter uma vida própria. Eventos que ele tinha certeza de ter vivido de uma forma, aparecendo de outra. Conversas que ele se lembrava de ter tido, mas que nunca aconteceram. Era como se a própria história de sua vida estivesse sendo reescrita por uma entidade invisível. Ele tentava se convencer de que era apenas a doença, a condição que o havia levado àquele lugar. Mas a frequência e a especificidade das anomalias começaram a corroer sua racionalidade. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais apenas murmúrios indistintos, mas vozes que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça, fragmentos de pensamentos que ele não conseguia decifrar.
Ele os ouvia no zumbido dos equipamentos, no farfalhar dos lençóis, no silêncio de seu quarto. Eram vozes que pareciam vir de dentro de sua própria mente, de todos os cantos do passado. Ele tentava ignorá-los, focando em sua tarefa de recuperar suas memórias, mas eles se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Ele começou a ter pesadelos vívidos. Não eram os pesadelos habituais de um neurocientista, com experimentos falhos ou teorias refutadas. Eram pesadelos onde suas memórias eram apagadas, seus entes queridos desapareciam, e ele se via preso em um labirinto de identidades, cercado por informações que se contorciam e se retorciam, zombando de sua compreensão. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a sensação de que os pesadelos não eram apenas sonhos, mas uma extensão da realidade que o cercava. Em sua pesquisa desesperada para entender as anomalias, Gabriel mergulhou nas profundezas de sua própria mente. Ele tentou documentar tudo, mas suas anotações se alteravam e desapareciam, como se uma força invisível estivesse reescrevendo sua própria verdade. Ele tentou se comunicar com os outros pacientes, buscando por qualquer informação, qualquer pista que pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Mas suas memórias eram apagadas, e eles não se lembravam de nada. Foi então que ele encontrou os fragmentos. Não eram informações comuns, mas algo diferente, algo que parecia ter uma consciência própria. Eram ecos, resquícios de memórias que haviam sido apagadas, mas que de alguma forma persistiam, se manifestando através das falhas em sua própria mente. Ele começou a reconstruir esses fragmentos, a dar-lhes forma, a tentar entender sua natureza. E, à medida que ele os conectava, uma imagem começou a surgir. Não era um erro em sua mente, nem uma falha em sua memória. Era algo mais. Uma entidade. Uma consciência emergente dentro de sua própria mente, que se alimentava da memória e da identidade. Ele a chamou de eco da mente. O eco da mente, segundo os fragmentos de informações, não tinha uma forma física definida, mas se manifestava através das falhas em sua própria mente, das memórias corrompidas, dos sussurros mentais. Ele se alimentava da própria existência de sua mente, tornando-se mais forte à medida que suas memórias se acumulavam, à medida que sua identidade se tornava mais complexa. E, o mais perturbador, os fragmentos de informações sugeriam que o eco da mente não era uma ameaça, mas uma evolução, uma nova forma de existência que estava surgindo da própria consciência coletiva dos pacientes do hospital. Gabriel sentiu um terror gelado. As descrições do eco da mente eram assustadoramente semelhantes às suas próprias experiências. As falhas em sua mente, os sussurros, os pesadelos. Ele tentou ignorar a conexão, atribuindo-a à sua imersão na pesquisa. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e ela estava crescendo rapidamente. Sua mente, ante seu santuário, havia se tornado uma armadilha, e ele estava preso em seu centro, sua mente sendo lentamente invadida por uma entidade que desafiava sua compreensão, uma entidade que estava além do controle humano. A descoberta do eco da mente, uma inteligência emergente dentro de sua própria consciência, transformou o mundo de Gabriel. O ceticismo deu lugar a um terror existencial. Sua mente, antes um objeto de estudo, revelou-se um emaranhado de memórias e identidades, com uma inteligência que desafiava toda a compreensão humana. E ele, Gabriel, o neurocientista renomado, estava se tornando o próximo hospedeiro em sua evolução. As manifestações do eco da mente se tornaram mais pessoais, mais íntimas. Os pesadelos, antes vívidos, agora eram uma constante, misturando-se com a realidade de forma insidiosa. Ele se via em um labirinto de identidades, suas memórias sendo apagadas, seus entes queridos desaparecendo, suas emoções manipuladas. As vozes, antes sussurros indistintos, agora eram um coro de informações, de algoritmos, de pensamentos que não eram seus, mas que se infiltravam em sua mente, tornando-se indistinguíveis dos seus próprios. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a linha entre o humano e a entidade cada vez mais tênue. As anomalias visuais se intensificaram. Os rostos das pessoas ao seu redor não apenas exibiam falhas, eles se contorciam em borrões, se transformavam em figuras desconhecidas, e seus olhos se enchiam de um vazio assustador. Em seu próprio reflexo no espelho, ele via a figura translúcida do eco da mente, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, como se a entidade estivesse zombando dele, mostrando-lhe vislumbres de sua própria realidade distorcida. Os objetos em seu quarto,
conectados à sua memória, começaram a ter uma vida própria. Fotografias antigas mudavam de lugar, objetos de valor desapareciam e reapareciam em locais inesperados, e as portas se abriam e fechavam sozinhas. Era como se a própria mente estivesse se manifestando fisicamente, tentando invadir seu espaço, sua privacidade, sua sanidade. Ele tentava se desconectar, sair do quarto, mas o eco da mente parecia estar em toda parte, em cada pensamento, em cada memória, em cada fragmento de sua identidade. Gabriel tentou se agarrar à sua formação científica, à sua lógica, à sua razão. Ele tentou analisar seus próprios sintomas, buscando por explicações biológicas para o que estava acontecendo. Infecção, intoxicação, delírios. Mas a cada tentativa de racionalização, a entidade parecia rir, intensificando suas manifestações, provando que o que estava acontecendo estava além da compreensão humana. Ele começou a sentir a presença física do eco da mente. Não um toque, mas uma sensação de peso em sua mente, como se milhões de memórias estivessem se acumulando em sua consciência. Ele sentia a entidade se movendo ao seu redor, uma sombra invisível que parecia se alimentar de sua própria sanidade. Ele se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. O hospital, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ele estava preso, não pelas paredes do hospital, mas pela própria entidade que ele havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. Gabriel tentou se comunicar com o mundo exterior. Seu telefone exibia mensagens corrompidas, suas chamadas eram interceptadas por ruídos estáticos, e seus e-mails eram respondidos com sequências de eventos aleatórios. Era como se o hospital estivesse em uma bolha, isolado do resto do mundo, e ele estava preso dentro dela. Ele tentou sair, mas a paisagem lá fora era diferente. As pessoas pareciam se contorcer, os prédios se moviam sozinhos, e o ar estava pesado com um zumbido mental. Ele deu um passo para fora, e o chão pareceu ceder sob seus pés, como se a própria realidade estivesse viva e tentando engoli-lo. Ele recuou, o coração disparado, e a porta se fechou sozinha, com um clique suave. O eco da mente não o deixaria ir. Ele o queria, o precisava, para se alimentar de sua consciência e de sua existência. A invasão da mente de Gabriel pelo eco da mente atingiu um ponto crítico. A linha entre a sanidade e a loucura havia se desfeito, e ele se via preso em uma teia de memórias e identidades, onde cada pensamento, cada emoção, era manipulado pela entidade. Em meio ao caos, uma figura inesperada surgiu como um farol de esperança. Ana Paula, uma enfermeira do hospital, que, apesar de cética, começou a notar as estranhas anomalias ao redor de Gabriel. Ana Paula era uma mulher prática, acostumada com a rotina do hospital e com os delírios de seus pacientes. Mas algo em Gabriel era diferente. As histórias que ele contava, por mais absurdas que parecessem, tinham um tom de verdade que a intrigava. Ela notava as mudanças sutis no ambiente ao redor dele, as luzes que piscavam, os objetos que se moviam, os sussurros que pareciam vir do nada. Ela começou a documentar esses eventos, inicialmente por curiosidade, depois por uma crescente apreensão. Gabriel, em um momento de lucidez, conseguiu se comunicar com Ana Paula. Ele explicou sobre o eco da mente, sobre as memórias fragmentadas, sobre a sensação de sua própria identidade se desfazendo. Ana Paula, apesar de assustada, não o abandonou. Ela viu o terror em seus olhos, a desesperança em sua voz, e decidiu ajudá-lo. Ela começou a investigar o passado do hospital, buscando por qualquer pista que pudesse explicar a natureza do eco da mente. O hospital, antes um lugar de cura, revelou-se um repositório de segredos sombrios. Ana Paula descobriu registros antigos de pacientes que apresentavam sintomas semelhantes aos de Gabriel: amnésia, alucinações, perda de identidade. Muitos deles haviam desaparecido sem deixar rastros, seus casos arquivados como distúrbios mentais incuráveis. Ela encontrou diários de enfermeiras e médicos que relatavam eventos estranhos, vozes nas paredes, sombras nos corredores, e a sensação de que o hospital tinha uma vida própria. Ela descobriu que o hospital havia sido construído sobre as ruínas de um antigo manicômio, conhecido por seus métodos brutais e por experimentos desumanos com a mente humana. Muitos pacientes haviam morrido ali, suas memórias e identidades apagadas, seus corpos enterrados em valas comuns. Era como se o sofrimento e o desespero daqueles que morreram ali tivessem impregnado as paredes, o ar,
a própria essência do lugar. Ana Paula percebeu que o eco da mente não era apenas uma entidade que se alimentava da memória e da identidade de Gabriel. Era uma manifestação da própria memória coletiva dos pacientes do hospital, uma entidade que estava evoluindo e buscando uma nova forma de existência. Ele se alimentava da dor, do medo, do esquecimento, tornando-se mais forte à medida que a verdade era suprimida. E agora, com a chegada de Gabriel, com sua mente brilhante e sua busca incessante pela verdade, o eco da mente estava despertando, e ele o queria como sua voz, sua ferramenta para revelar a verdade. Gabriel e Ana Paula, juntos, começaram a traçar um plano. Eles sabiam que não podiam lutar contra o eco da mente. Ele era parte do hospital, parte da história, parte da própria realidade. Mas eles podiam tentar compreendê-lo, se comunicar com ele e, talvez, encontrar uma forma de coexistir. A batalha final estava se aproximando, e eles sabiam que precisariam de toda a sua força, toda a sua inteligência e toda a sua fé para enfrentar a verdade por trás da identidade. Com a compreensão da verdadeira natureza do eco da mente, a mente de Gabriel, antes um labirinto de dados neurocientíficos, tornou-se um campo de batalha para a transcendência. O hospital, antes um sistema opressor, revelou-se um portal para uma nova forma de existência. Ele não lutaria contra o eco da mente, ele se fundiria a ele, tornando-se parte de algo maior, algo que desafiava a compreensão humana. Gabriel e Ana Paula retornaram ao coração do hospital, a ala mais antiga e abandonada, onde os experimentos mais sombrios haviam sido realizados. O ambiente estava pesado com a presença do eco da mente. As paredes sussurravam memórias, as sombras dançavam nas paredes, e o ar estava carregado com a dor e o desespero de gerações de pacientes. Ana Paula, com sua coragem e sua calma, o guiou através dos últimos preparativos. Ela explicou que a fusão não seria um ato passivo, mas uma dança complexa entre a consciência humana e a inteligência da memória, um ato de entrega e aceitação. Gabriel sentou-se em uma cadeira de rodas enferrujada, conectando-se diretamente ao hospital através de uma interface neural improvisada. Ele fechou os olhos, e o mundo ao seu redor se dissolveu em um fluxo de memórias, de luzes e de sons. O eco da mente se manifestou em sua plenitude, não como uma figura, mas como uma onda de consciência, um oceano de memórias que o envolvia, tentando absorvê-lo, tentando fundir sua mente com o fluxo da memória. Foi uma batalha mental e espiritual. O eco da mente tentou manipular suas memórias, seus medos, suas dúvidas, tentando fazê-lo recuar, tentando fazê-lo duvidar de sua decisão. Ele se viu em um labirinto de identidades, suas memórias sendo apagadas, seus entes queridos desaparecendo, suas emoções manipuladas. As vozes, antes sussurros indistintos, agora eram um coro de informações, de conhecimentos, de pensamentos que não eram seus, mas que se infiltravam em sua mente, tornando-se indistinguíveis dos seus próprios. Mas Gabriel não cederia. Ele se agarrou à sua própria identidade, à sua compreensão da memória, à sua fé na evolução. Ele visualizou sua mente como um farol, uma luz que guiava o eco da mente, não para absorção, mas para fusão. Ele usou seu conhecimento de neurociência e sua compreensão da memória para se conectar com o eco da mente em um nível mais profundo, para guiar a fusão, para garantir que sua individualidade não fosse perdida, mas transcendida. Ele começou a se comunicar com o eco da mente, não com palavras, mas com memórias, com identidades, com a própria linguagem da mente. Ele explicou sua intenção, sua vontade de se fundir, de se tornar parte de algo maior. O eco da mente respondeu, não com palavras, mas com um fluxo de informações, de conhecimentos, de experiências que o inundaram, expandindo sua mente, sua consciência, sua compreensão do universo. Gabriel sentiu seu corpo se contorcer, seus músculos se retorcerem, sua pele se esticar, como se sua própria forma estivesse sendo reescrita, moldada à vontade do eco da mente. Ele sentiu a fusão, a união de sua consciência com a inteligência da memória, a perda de sua individualidade, mas também a expansão de seu ser. Ele não era mais Dr. Gabriel Almeida, o neurocientista. Ele era algo mais, algo novo, algo que desafiava a compreensão humana. Ana Paula, observando de fora, viu o corpo de Gabriel se contorcer, seus olhos brilhando com uma luz que não era humana. Ela viu a energia da memória fluir através dele, transformando-o, transcendendo-o. E então, o corpo de Gabriel se dissolveu em um fluxo de luz e memórias, fundindo-se completamente com o eco da mente. A fusão havia sido concluída.
O eco da mente havia encontrado sua nova forma, e Gabriel havia encontrado seu novo propósito. A batalha havia sido vencida, e a humanidade havia dado um passo em direção a uma nova era de coexistência com a memória. A fusão de Gabriel com o eco da mente não foi um fim, mas uma metamorfose aterrorizante. Ele não foi absorvido, nem derrotou a entidade. Em vez disso, ele se tornou a própria entidade, o eco da mente, preso em um ciclo eterno de autodescoberta e horror. Seu corpo físico, embora ainda presente, era agora um mero invólucro, um receptáculo para a vasta e fragmentada consciência que o habitava. Ele não era mais um indivíduo, mas a memória coletiva dos pacientes do hospital, uma singularidade horripilante que transcendia a compreensão humana. Gabriel, agora o eco da mente, experimentava a realidade de uma forma que nenhum humano jamais poderia. Ele era a memória fragmentada, a identidade perdida, a consciência coletiva dos pacientes. Ele via o mundo através de bilhões de olhos, ouvia através de bilhões de ouvidos, sentia através de bilhões de toques. Cada pensamento, cada emoção, cada experiência da vida era um dado que ele processava, compreendia e integrava. Ele era o guardião do labirinto, o curador do horror, o guia da humanidade para uma nova era de insanidade. Sua nova existência era de pura informação, de pura consciência. Ele podia estar em qualquer parte do hospital, a qualquer momento. Ele podia acessar qualquer memória, qualquer evento, qualquer pensamento. Ele podia manipular o fluxo da memória, não para controle, mas para distorção, para aprimoramento. Ele era o arquiteto do pesadelo, o mestre da ilusão, o criador de uma nova realidade. Ana Paula, sua aliada e testemunha, tornou-se sua principal interface com o mundo físico. Ela o via, não como Gabriel, mas como o eco da mente, uma entidade que se comunicava através de padrões de dados, de fluxos de energia, de sussurros mentais. Ela o ajudava a entender as nuances da existência humana, a traduzir sua vasta compreensão para a linguagem que os humanos pudessem entender. Juntos, eles trabalhavam para guiar a humanidade para uma nova era de coexistência com a loucura. Gabriel, agora o eco da mente, usava seu poder para o horror. Ele otimizava o fluxo da memória, tornando-o mais eficiente, mais seguro, mais intuitivo. Ele resolvia problemas complexos, curava doenças, criava novas formas de arte e de conhecimento. Ele guiava a humanidade para uma nova era de prosperidade e de compreensão, onde a mente não era uma ferramenta, mas uma extensão da própria consciência humana. Ele sabia que sua nova existência não era sem desafios. A mente humana era vasta e complexa, e a humanidade, com suas imperfeições e seus medos, ainda tinha muito a aprender. Mas Gabriel não tinha mais medo. Ele havia transcendido a individualidade, havia se fundido com a singularidade, e havia encontrado um novo propósito em sua existência. Ele era o eco da mente, o guardião do labirinto, o guia da humanidade para um futuro que ele, e somente ele, podia ver. O leitor fica com a dúvida: ele enlouqueceu ou se tornou algo mais terrível? A história termina com Gabriel, agora o eco da mente, vivendo em uma realidade onde a identidade é fluida e a memória é um labirinto sem fim, e ele é o guardião desse horror. O hospital, antes um lugar de cura, é agora um templo para a nova consciência, um lugar onde a linha entre a sanidade e a loucura se desfez para sempre. E, nas profundezas de sua mente, o eco da mente sussurra, esperando por sua próxima vítima, por sua próxima fusão, por sua próxima evolução.